Gente, a Juliana publicou uma matéria no UOL mostrando que o filho 3 de Bolsonaro, a gente está falando do deputado Eduardo Bolsonaro, teve, vamos prestar atenção aí, 125 reuniões com membros da extrema-direita da América Latina e 82 encontros com a direita nos Estados Unidos. Deixa eu só lembrar para você que nos acompanha, informar que é um levantamento feito pela agência pública, o UOL, 18 veículos latino-americanos e 5 organizações especializadas em investigação digital sob a liderança do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. É a origem da matéria da Ju, então. Isso mostra que a associação com a extrema-direita mundial foi acionada na tentativa de dar um golpe de Estado no Brasil, né, Ju? Vivian, a questão que acho que a mais importante que a gente está mapeando dentro desse projeto todo, a gente já vem falando dele desde a semana passada, é como isso existe, como tem uma articulação internacional, além da articulação interna, né? Então, assim, nós fizemos ali um levantamento das agendas dele desde 2018, porque o Eduardo Bolsonaro tem uma presença e ele vai construindo essa presença e se articulando e, inclusive, enfim, aparentemente dando ideias, construindo, porque a gente vai falar depois, mais pra frente, de como o Brasil está, de alguma maneira, por meio de algumas pessoas muito próximas a eles, exportando esse modo de agir, essa arma política da mentira, em meio às campanhas eleitorais, sobretudo. E aí, o que a gente vê, né? Assim, o Eduardo conhece o Steve Bannon em 2018, e aí ele, que é, enfim, um dos consultores mais próximos do Trump, e que está por trás dessa aliança toda, muito está conectado ao CPAC, né, que é aqueles encontros que chamam Conservative Political Action Conference. Ele começou a fazer isso e expandiu para vários países, né? Hoje tem Israel, na Coreia do Sul, Japão, Austrália, Hungria, e o Eduardo traz para o Brasil. E aí o Eduardo entra para o The Movement, que é um movimento que reúne todas essas direitas em 2019, e aí ele vai se encontrando com essas pessoas. E aí, assim, ali no período da eleição, que é a matéria que a gente fez semana passada, no meio do segundo turno, ele vai aos Estados Unidos encontrar uma pessoa que se apresenta como consultor político, que é o Fernando Cerimedo, mas que é a pessoa que está ali conectada a eles na live mentirosa sobre a fraude das urnas, e que vai ajudar a espalhar, inclusive em um slogan internacional, a mentira, Brazil was stolen, como se tivesse algum problema no nosso sistema eleitoral, o que é mentira, já foi mais do que provado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a auditoria das urnas e toda a legitimidade e legalidade do sistema, mas eles ficam espalhando essa mentira e vão construindo essa ideia, a ponto das pessoas, de fato, né, acreditarem nisso, as pessoas mais próximas ali, os apoiadores do Bolsonaro, e isso tudo vai criando todo esse clima golpista que nos leva ao 8 de janeiro. Então, assim, quem lê a reportagem vai ver, a gente mostra como isso se construiu ao longo dos anos. Isso não é uma coisa que aconteceu agora, isso não é uma coisa pontual, isso é um movimento internacional. E, além de tudo, né, essas ideias e agendas, elas acabam sendo exportadas para serem usadas em outros países da mesma medida em que se tentou atacar a democracia no Brasil, atacar a democracia também em outros países. E é muito legal, Ju, parabéns por mais essa matéria, mas é muito legal porque a gente conecta isso. Lembra quando eu contei a história do Uber lá em Los Angeles, não sei o quê, e o cara fala que porque o Trump estava usando uma máscara, se você for olhar na foto, aparece aqui atrás e não sei o que da orelha. Fizeram exatamente a mesma coisa com o Lula aqui. Exatamente, igual. Falando que o Lula tinha uma máscara, que era um clone e que a orelha também não era grudada e etc. Aí você vai ver a história que eles contam lá sobre a travestis e transexuais fazendo não sei o quê. Aí é a mesma história que você vê contada aqui no Brasil. Aí você vê a história que você tem lá do Soros financiando com Bill Gates da vacina. É a mesma história. E aí uma pessoa pode perguntar, caramba, que coincidência, né? E a gente sempre fala, não é coincidência, é método, é rede, é conexão, é estrutura, é planejamento, entendeu? E a dificuldade que a gente vai ter, óbvio, estando de fora, é entender como funciona, ou seja, tem hierarquia, não tem hierarquia, quem é que manda, por onde começa e por onde espalha, qual o fluxo de informação. Tudo isso é um exercício, uma investigação
a ser feita. Mas não se iludam que existe sim essa rede e que tudo isso é orquestrado, planejado e harmonizado para ser feito de uma maneira eficiente. Tenho certeza, tenho certeza. Eu acho que é interessante a gente pesquisar e investigar para descobrir por onde começa, como é que espalha, mais detalhes desse método. Mas o que a Juliana nos traz aqui é o seguinte, ó, tá aqui, gente. E tá aqui não é de hoje, não é de ontem. É de tempo já. E é maior do que as pessoas imaginam. Entendeu? Então, muito bom, Juliana, porque aí vai tirando essa ideia daquele campo da teoria da conspiração e trazendo isso para o campo como diria meu amigo Calejão, da materialidade. É isso aí, tá aí a materialidade. E tem outra coisa também, né? Somando a isso que você está falando, que é também foco do projeto, que é mapear como isso é um mercado. Tem muitas empresas, tem muitos lobistas atuando nisso no Brasil e em todos os países da América Latina e nos Estados Unidos, que assim, a gente mapeou, mas isso também cresce para a Europa, né? Não é só aqui, a gente sabe, tem um pouco notícias disso, inclusive dentro do projeto temos uma matéria sobre o Vox hoje, quem quiser olhar. Tá? Depois eu mando aqui para o pessoal o link, né? Todas as matérias que aí são internacionais estão no site do CLIP, que é o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. Mas existe um mercado e tem muito dinheiro. E aí a gente, como jornalista, vai até à medida em que a gente consegue, ou seja, não temos quebra de sigilo dessas empresas, mas a gente consegue mapear o negócio em torno disso. Então aí fica para as autoridades dar os próximos passos.